Marinette está voltando a agir estranho e ficar com ciúmes do Adrian. O que está acontecendo com ela e por que ela está ficando assim? Quer entender melhor, é só continuar assistindo o vídeo. Eu me chamo Hará e vamos lá. Bem, pra quem não entendeu, basicamente a Marinette, ela está agindo estranho novamente. Ela tá ficando com ciúmes e ficando toda bizarra perto do Adrian, gaguejando e ficando toda atrapalhada. Tá ficando estranho novamente, sabe? Todo mundo tá estranhando isso e ficando sem entender, porque por que a Marinette está fazendo isso de novo? Por que a Marinette está voltando a agir estranho, sendo que basicamente, depois de tudo que aconteceu em Miraculous, não era pra ela estar agindo assim dessa forma. Bem, vamos entender melhor isso, né? Porque isso tá muito estranho. Bem, basicamente a Marinette, agora ela está chegando perto do Adrian e ela tá agindo que nem a Marinette que a gente conhece antes, que é toda estranha. Por exemplo, ela não sabe falar bem com o Adrian, como a gente viu na cena do ônibus, onde basicamente ela não conseguia conversar com ele e ela pedia ajuda. Então, vamos fazer uma pergunta, por que a Marinette está agindo assim? Ela tem insegurança de falar com o Adrian e ela tem medo de estragar tudo, de talvez ela falar alguma besteira e atrapalhar todo o relacionamento dela com o Adrian, ou ser a Marinette atrapalhada. E basicamente ela tenta fazer tudo certo e não atrapalhar o relacionamento dela com o Adrian. Ela tenta fazer várias coisas e tentar impressionar ele. Como na cena onde ela, por exemplo, compra uns doces para o Adrian e compra uma coisa estranha, tentando imitar outros casais e tentando falar com ele como se fossem outros casais. Então, isso é algo que a gente começou a perceber. Bem, aí que vem a questão, por que a Marinette está agindo dessa forma? Porque sabe o que todos estão achando estranho? É o fato que a Marinette não parece a Marinette, por exemplo, do especial de Londres, ou a Marinette que a gente conheceu da quinta temporada. Vou explicar melhor pra você. Na quinta temporada é uma Marinette decidida e sem medo, tanto que ela enfrenta o próprio Gabriel Agreste para ter o seu romance com o Adrian, enfrentando ele e falando verdades na cara dele e basicamente enfrentando ele sem um pingo de medo, indo atrás do Adrian no aeroporto e dando o seu primeiro beijo, falando que o ama e entre outras coisas a mais, como por exemplo conversando mais com ele e ajudando o Adrian a fugir dos seus medos. A Marinette era totalmente decidida e totalmente sem medo e não tinha mais um pingo de vergonha de falar com o Adrian. Então o que é que está acontecendo? E sem contar a Marinette do especial de Londres, né? Depois de tudo o que aconteceu com a Marinette, os seus traumas psicológicos, a gente pode perceber que ela ficou um pouco mais madura e que ela realmente não é aquela garota toda atrapalhada e nervosa, sabe? Que a gente conhece na série. Ela ficou bem mais madura e a gente conseguiu perceber isso. Ela agora não tinha mais medo de falar com o Adrian, falava com ele normal, conseguia sair com ele e até beijá-lo sem nenhum medo, dando até a sua aliança para o Adrian, e não tendo um pingo de medo mais de expressar seus sentimentos, e isso foi algo muito interessante e bem legal da gente ver, porque basicamente a gente viu uma grande evolução da Marinette, né? A gente viu algo bem legal acontecendo, então a gente viu uma Marinette totalmente decidida e que não tinha medo, e também até a própria Alia conseguia perceber isso, que a Marinette realmente mudou e não tinha medo. Então vem a parte estranha, que é a parte que basicamente a Marinette volta a ser aquela garota totalmente atrapalhada e nervosa. Ninguém está entendendo como é que a Marinette toda decidida deixa de ser assim, vamos dizer assim. Ela tá agindo muito estranho, tendo novamente aquele nervosismo de falar com Adrian e aquele medo de desagradá-lo, sendo que, cara, basicamente a Marinette não é mais assim. Isso não faz um pingo de sentido, sabe? Tanto que a Marinette pede pra Alia agora ajudá-la a ter um relacionamento com o Adrian e conversar melhor com ele, sendo que a própria Alia diz que ela não precisa dela para ter alguma ajuda para enfrentar o seu medo de falar com o Adrian. E todo mundo sabe que isso é verdade, pois não faz nenhum sentido, já que a Marinette não tinha mais medo. Vamos falar agora de uns lados disso. Vamos falar do lado ruim. O lado ruim é que basicamente a Marinette, depois de tudo que aconteceu com ela, não era pra ter tanto medo de falar com o Adrian. Claro, ela poderia ter algum nervosismo, pois ela é a Marinette, isso não é normal, só que ela tá agindo muito estranho mesmo, não faz sentido. Ela basicamente era pra ser mais madura, então é um pouco chato a gente ver, ou até irritante, a gente vê a Marinette agindo dessa forma logo depois de tudo que aconteceu na quinta temporada e no especial de Londres. Parece que a gente não está vendo a mesma personagem. Então, isso é algo que muita gente percebeu. Bem, algum lado bom disso
É que basicamente isso significa que a Marinette tem esse lado ainda que a gente não conhecia, que mesmo assim ela continua nervosa com Adrian, então ela vai ter uma melhora de personalidade e então ela vai estar aprendendo cada vez mais a lidar com Adrian e seus sentimentos. E a gente vai entender melhor isso, porque a Marinette está agindo dessa forma? Porque qual é o motivo, sabe? Ninguém entende isso. Agora, o que os fãs estão achando disso tudo? Bem, basicamente, ninguém está gostando disso. Todo mundo, ou quase todo mundo, está muito irritado. A maioria dos fãs está dizendo que a Marinette está agindo muito estranho e que não está de acordo com o que eles conhecem, sabe? A Marinette está agindo sem ser a Marinette que a gente conhece, tanto da quinta temporada e, na verdade, até da quarta e terceira temporada, sabe? Pois ela também não agia dessa forma, por exemplo, com o Luca. Então, é tão estranho a gente estar vendo assim, porque a Marinette estaria agindo dessa forma. Será que é algum erro que os produtores estão tendo? Não sabemos exatamente, mas convenhamos, isso tá bem estranho. Eu espero que talvez isso tenha algum motivo, né, da Marinette estar agindo que nem a Marinette da primeira temporada. Agora vem uma pergunta, o que o Adrian está achando disso? Bem, a gente já pode perceber no episódio desenhista que basicamente o Adrian não está gostando disso e ele não está entendendo porque a Marinette age dessa forma. Ele tá ficando um pouco decepcionado, né? Algo que deu pra perceber. Na verdade, aparentemente o Adrian acha que isso não é só culpa da Marinette, pois em partes ele já sabe, mas ele também acha que ele deveria melhorar no seu relacionamento com ela pra assim ela parar de agir assim. Porém, a própria Marinette já respondeu que isso não tem nada a ver com ele e que... Mas agora ele sabe que isso não é em partes culpa dele, pois querendo ou não, esse relacionamento é uma coisa nova para os dois, sabe? É algo que os dois estão aprendendo, então talvez é uma questão mais de paciência, sabe? Bem, uma coisa que foi interessante é que a Ari está ajudando nesse relacionamento. Ela não ajuda só nas questões de heróis, mas também na questão do relacionamento. Ela tá sendo uma amiga muito incrível, sabe? Ajudando a Alia em vários quesitos, sendo bem legal com ela e ajudando no que ela pode, sabe? Dando conselhos e também ajudando em situações que precisa de ajuda. É muito legal ver a Alia também ajudando nesse sentido. É muito interessante ver esse tipo de amizade. Então, deixa eu dar um resumo. Sim, Marinette, mesmo depois de tudo que está acontecendo, está agindo bem estranho na série. Basicamente, está agindo de uma forma totalmente nervosa com Adrian, que não faz sentido, já que basicamente ela aprendeu muitas coisas e o medo de falar com Adrian não é algo que faz tanto sentido agora, sabe, gente? Então vem uns quesitos de dúvidas, como, por exemplo, tem algum motivo? Bem, isso ainda é um mistério na série, mas... com certeza muita gente não está gostando, outras pessoas estão achando até interessante, então qual lado vocês estão? E bem, eu acho que todo mundo também tem que analisar bem a situação, eu acho que não precisa ter tanta raiva assim, sabe? É algo interessante que dá pra analisar melhor. Bem, isso ainda está sendo explicado, mas e aí, o que vocês acham? Se você gostou do vídeo, eu espero que sim, deixe o seu like e se inscreva no canal, eu espero que você tenha gostado e eu espero você no próximo vídeo. Bem, mas o que dá a entender, a Marinette vai continuar assim essa temporada. Basicamente, esse vai ser um dos maiores problemas da Marinette, e isso já dá dando ênfase no segundo episódio. Só que no episódio Sublimação, onde a Sublime irá aparecer, ela continua da mesma forma, então... isso significa que a Marinette só vai continuar com essa personalidade estranha. E a gente não sabe o porquê. Será que na verdade tem um motivo da Marinette estar assim? Qual é a sua opinião? Diz aí o que vocês pensam. Então assim, o que vocês acham? Será mesmo que basicamente a Marinette ela vai ter uma melhora? Então aí que vem o novo tema da série. Provavelmente a Marinette ela vai ter essa mudança, né, em sua personalidade, onde basicamente ela vai deixar de ser tão tímida e insegura com o Adrian, pois, cara, qual é o sentido? Se a Marinette agora namora o Adrian, o que é que está acontecendo? Não é à toa que a própria Alia disse que ela não precisa dela para ela conseguir conversar com o Adrian, mas ao que dá a entender, isso é uma coisa que vai sempre tocar na tecla nessa temporada. Isso realmente é algo que não faz sentido. Bem, esperamos muito e eu acredito que a Marinette vai sim mudar de personalidade. Mas por que será que a Marinette age dessa forma? Bem, não se preocupe, provavelmente a Marinette ela vai mudar essa personalidade e vai parar de agir assim. Pois na verdade a gente conhece, né, a Marinette sem ser assim.
Então isso não é algo que a gente diz que vai ser difícil de acontecer, ou uma coisa que a gente acha impossível.